Olá, quinto ano, sou a professora Simone e hoje, na nossa aula de matemática, nós teremos como objeto de conhecimento as ideias da adição, subtração e multiplicação. Nós vamos recordar um pouco sobre essas ideias. Vamos lá? As ideias das operações. Que ideias são essas? Vamos pensar? Vamos tentar recordar. A primeira ideia são as ideias da adição. E o que é isso? As ideias da adição são a ação de juntar, que é a base para a construção do conceito de adição. Mas a adição, além de juntar, tem ainda o significado de acrescentar. Então, pessoal, quando nós falamos em adição, ideias da adição, nós sempre vamos lembrar de juntar e também da palavrinha acrescentar, certo? Porque eu já tenho algo e eu vou juntar com alguma coisa que eu ganhei, ou eu já tenho algo e vou acrescentar com alguma coisa de um amiguinho meu. Vamos compreender melhor? Juntar é quando adicionamos duas coisas ou duas quantidades já existentes, como eu falei, certo? Elas já existem. Por exemplo, Vitor e Raul são irmãos. Então, aqui nós temos duas pessoas, Vitor e Raul. Vitor tem 25 bolinhas de gude e Raul tem 32 bolinhas. Percebam, Vitor já tem 25 bolinhas e Raul também já tem 32 bolinhas. E ele pergunta quantas bolinhas os dois juntos vão ter, certo? Então, o que eu preciso fazer? A adição. Eu vou juntar a quantidade de bolinhas de Vitor mais a quantidade de bolinhas de Raul. Então, eu terei 32 mais 25. Por que 32 mais 25? Porque a gente sempre coloca o número maior em cima, lembra? 32 mais 25. Lembrando que todas as operações, quando a gente for realizar, temos que ter o cuidado de colocar cada algarismo em seu lugar correto. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. 2 mais 5, 7. 3 mais 2, 5. Então, juntos, Raul e Vitor possuem 57 bolinhas de gude. Temos também aqui a ideia de acrescentar, certo? Que é quando nós adicionamos uma quantidade a outra que também já existe. Veja só, também já é existente. Exemplo, Lucas tinha 17 figurinhas e ganhou mais 15 figurinhas do seu tio. Com quantas ficou? Então, o que eu preciso observar? Ele já tinha 17 figurinhas e ele ganhou mais 15 figurinhas. Ó, mais. Então, eu vou juntar, vou somar, acrescentar o que eu já tinha, certo? 7 mais 5, 12. 2, sobe uma dezena. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, Lucas passou a ter 32 figurinhas, tá certo? Então, sempre que a gente falar de adição, pessoal, vocês lembrem-se das ideias de juntar ou de acrescentar. Sempre há uma quantidade que já existia, ok?
E as ideias da subtração? Na subtração, diferente da adição, certo? Nós vamos retirar. Na subtração, o ponto de partida é a ideia de tirar. Como eu falei, sempre eu vou pensar em retirar algo que as crianças já conhecem. Não é verdade? Vocês já sabem disso. Os diversos significados da subtração, ou seja, as ideias de tirar, completar e comparar, devem ser enfatizadas na escola. Por quê? Porque elas são muito importantes. Não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos esse quadro na nossa sala de aula com todas as ideias relacionadas às operações que nós construímos juntos. Lembram? Então vamos lá. A primeira ideia é a de tirar. E quando isso acontece? Quando tiramos uma quantidade de outra que já existe. Ou seja, quando nós vamos retirar algo que já existe, tá? Vamos ao exemplo. No parque estavam 28 crianças. Então, tinham 28 crianças no parque, mas 15 foram embora. Quantas crianças ficaram no parque? Gente, é muito simples. No início, vamos fazer de conta que nós estávamos na hora do recreio e tinha no nosso parquinho 28 crianças, certo? Mas tocou o sinal e 15 crianças foram embora. Se elas foram embora, elas saíram, não estão mais no parque. Então, eu vou retirar a quantidade dessas crianças. Das 28, 15 foram embora. Vamos fazer a subtração. 8 menos 5, 3. 2 menos 1, 1. Então, apenas 13 crianças, certo? Ficaram no parque. As outras foram embora obedecendo o sinal, ok? Vamos entender melhor. Agora, nós temos a ideia de completar. E como seria isso? É quando nós completamos uma quantidade que já existe, pessoal. Nós vamos completar uma quantidade que já existe. Por exemplo, um álbum de figurinhas completo, ele tem 50 figurinhas. Gabriel já conseguiu 20 figurinhas, certo? O álbum completo cabe 50 e ele já colocou no álbum 20 figurinhas. Quantas figurinhas ainda faltam para completar o álbum? Como eu faria isso? Se cabem 50 figurinhas no álbum, gente, e eu só colei 20 figurinhas, então eu preciso descobrir quantas figurinhas ainda faltam para completar o meu álbum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 50, que é a quantidade que cabe no álbum, e vou colocar também a quantidade que eu já colei, 20 figurinhas. 50 menos 20, 0 menos 0, permanece 0. 5 menos 2, 3. Então, ainda falta 30 figurinhas para completar o meu álbum. Entenderam? Vamos agora entender um pouco sobre a ideia de comparar. Comparar é quando nós comparamos as quantidades e vamos descobrir a diferença, ou seja, quanto falta. Por exemplo, Jorge tem 50 anos e Gabriel tem 20. Quantos anos Gabriel é mais novo que Jorge? Para descobrir quantos anos ele é mais novo, eu também preciso fazer uma subtração. Ou quantos anos Gabriel tem a menos que Jorge? Seria exatamente a mesma subtração que eu iria fazer com essas duas perguntas. Primeira coisa que eu preciso compreender: qual é a idade de Gabriel?
A idade de Gabriel, gente, é 50 anos. Então, a gente faz o mesmo processo. Gabriel tem 50 anos. E eu estou comparando a idade dele com Gabriel. Perdão, gente. A idade de Jorge é 50 anos. E a idade de Gabriel é 20 anos. Então, para que eu possa descobrir, comparando as idades, certo? Quantos anos de diferença eles têm, eu vou também fazer a subtração, que é igual a essa outra, ó. 5 menos 2, 3. 0 menos 0, 0. Então, 30 anos de diferença eles têm. Ou seja, Gabriel, ele é mais novo, certo? Que Jorge, 30 anos. Ok? Vamos continuar. E as ideias da multiplicação? Nas ideias da multiplicação, nós representamos usando estes símbolos, que a gente chama de vezes, certo? Ou dessa maneira ou dessa. Primeira ideia da multiplicação, ela acontece através da adição de parcelas. Vamos entender. Preciso comprar 5 abacaxis. Veja o preço da unidade e quanto eu gastei. Primeira coisa, aqui cada abacaxi custa R$3. E eu tenho 5 abacaxis, ó. 1, 2, 3, 4, 5 abacaxis. E cada abacaxi, gente, custou R$3. Então, eu tenho que colocar o número 3 5 vezes, igual eu coloquei aqui. E vou fazer a soma. Ou seja, vou fazer a adição das parcelas iguais, para chegar a descobrir o valor que eu paguei dos abacaxis. Então, eu vou somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. O resultado dessa adição de parcela é 15, certo? Então, eu gastei R$15 na compra dos abacaxis. Mas se eu quisesse fazer de uma forma mais simples, a multiplicação, eu simplesmente iria multiplicar. Eu ia observar quantos abacaxis eu tenho aqui, que eu tenho 5 abacaxis, e multiplicar por o valor de cada um, que é R$3. 3 vezes 5, 15 também. Mas a adição de parcela, gente, ela ocorre dessa maneira, ok? Vamos continuar. Temos também aqui, como ideia da multiplicação, a organização com configuração retangular, que nós também já vimos. Para saber, nós vamos observar sempre coluna e linha. Nunca podemos deixar de observar isso, a coluna e a linha. E vamos multiplicar. Quantas cadeiras eu tenho na coluna vezes quantas cadeiras eu tenho na linha? Então, aqui eu tenho 4 cadeiras na coluna vezes 3 cadeiras que eu tenho na linha, certo? E vou fazer a minha multiplicação. 4 vezes 3 é igual a 12. Observem que essa multiplicação na configuração retangular que eu coloquei aqui, é exatamente se eu fosse contar um por um, só que daria muito trabalho. Então, é mais fácil fazer a multiplicação através da configuração retangular. Observem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A mesma quantidade que nós vimos aqui. Aqui temos outro exemplo. Há várias formas de organizar 12 copos em fileiras e colunas, ou seja, de forma retangular. A primeira aqui, ele pegou 12 copos, certo? Sempre nós vamos partir disto aqui, 12 copos. E organizou em 3 fileiras com 4 copos cada um. Aqui, ó, 3 fileiras, ou seja, 3 linhas, né? Com
4 copos, ou seja, 4 colunas. Ó, 1, 2, 3, 4. E multiplicou da mesma forma. 3 vezes 4, 12. Aqui ao lado, ele organizou 4 fileiras com 3 copos. Ele inverteu. Ao invés de colocar 4 colunas e 3 linhas, ele colocou apenas 3 colunas, certo? E colocou 4 linhas, também multiplicando dá 12. Outra maneira que ele observou e fez foi organizou apenas em 2 linhas, gente, os copos e também multiplicando, ó, 6 colunas. 2 vezes 6 dá 12. E aqui ele inverteu da mesma maneira. Colocou apenas 2 colunas e colocou 6 linhas, que também dá 12, certo? Observem, todos os resultados deram 12, ok? Outra ideia da multiplicação é a proporcionalidade. As grandezas que se relacionam crescem ou decrescem sempre o mesmo número de vezes, utilizando-se na situação dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. E o que é isso? Lembram que nós estudamos? Nós estudamos tudo isso já, é apenas para a gente recordar. Dobro, o que quer dizer dobro? Dobro é quando eu tenho 2 vezes mais. Triplo é quando eu tenho aquela quantidade 3 vezes. Quádruplo é quando eu tenho a quantidade 4 vezes. Por exemplo, se eu disser que eu tenho 2 lápis e Mariana tem o dobro que eu, quer dizer que ela tem 2 vezes mais. Se eu tenho 2 lápis, Mariana tem 2 vezes mais, será 2 mais 2. Mariana terá 4 lápis. Com o triplo, será 3 vezes mais. Por exemplo, nesta receita aqui de bolo de milho cremoso. Gente, para fazer esse bolo de ingredientes, eu preciso de 3 ovos inteiros. E aqui do outro lado, ó, ele diz para colocar 3 vezes mais, ou seja, o triplo. Então, 3 vezes mais da quantidade de ovos, ou triplo, é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então, quantos ovos eu terei que ter se eu fosse fazer uma receita para uma quantidade maior de pessoas? 3 vezes 3, 9. Então, se eu quisesse triplicar esse bolo, essa é a receita de um bolo. Se eu quisesse fazer 3 bolos para servir a turma toda, por exemplo, eu precisaria triplicar a quantidade de todos os ingredientes, que é o que ele está pedindo aqui, certo? Então, só de ovos eu precisaria de 9 para 3. E o restante? Quanto de ingrediente eu preciso? Quantas colheres de manteiga eu vou precisar? Certo? Quero que vocês calculem. Quantas colheres de sopa de fermento eu quero? Relacionando, gente, sempre a 3 vezes mais, ou seja, o triplo, ok? Agora que você já sabe como fazer um bolo, chame a sua família, faça a receita original e se delicie com sua família. Gente, a receita original, qual é a receita original? A primeira receita para apenas um bolo. Você não vai fazer a receita de 3 bolos, e sim apenas a receita de um bolo, ok? Não esqueça de gravar um vídeo preparando a massa e depois saboreando o seu bolo. Eu vou adorar ver você em ação, ok? Combinado? Agora vamos aos problemas de contagem, que a gente chama de raciocínio combinatório. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 camisas e aqui eu tenho uma calça e uma bermuda. Essas mesmas 3 camisas aqui
Observem que eu coloquei ela aqui embaixo, mas são as mesmas camisas. Eu não vou contar 6. Observem que elas são iguais. Porém, as peças de baixo, eu tenho uma calça e tenho uma bermuda. E vou montar looks com ela. O que eu preciso fazer? Eu vou observar. Essa calça azul eu consigo fazer um look com essa blusa amarela. Aqui eu consigo fazer um look com a blusa vermelha e aqui outro look com a camisa verde, certo? E da mesma maneira eu vou fazer aqui embaixo. E agora, quantos looks você acha que consegue montar usando essas peças de roupa? Pensa aí. Vamos lá, vamos pensar, vamos raciocinar. E aí, já conseguiu? Se você respondeu 6 looks, você está correto. Por que você está correto? Porque é simples, gente. Eu só precisaria multiplicar a quantidade de peças de baixo, que eu tenho 2, com a quantidade de peças de cima, que eu tenho 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Eu conseguiria montar 6 combinações ou 6 looks diferentes. Ok? Beijão, meus amores, até a nossa próxima aula e não esqueçam de fazer o bolo delicioso, gravar o vídeo e mandar para mim. Vou estar aguardando, tá bom? Tchau, tchau!